Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para a gente iniciar agora o nosso capítulo 11. Nós vamos falar agora no que diz respeito ao continente europeu, ao seu espaço agrário e industrial, ou seja, como é desenvolvida a agropecuária e a indústria no nosso continente, não, né? No continente europeu, no caso nosso é a América, tá? Então vamos lá. Vamos fazer um panorama aqui econômico da Europa, tá? Nós temos aqui um mapinha que vai mostrando a distribuição das atividades agropecuárias aqui no continente europeu. E aí eu quero que você observe aí, acompanhando comigo na sua apostila, que você tem várias atividades sendo desenvolvidas aqui no que diz respeito ao primeiro setor, tá? A Europa, ela depende ainda muito da importação de alimentos, mas cada vez mais essa importação, essa dependência vem diminuindo, porque a Europa consegue, aliás, está conseguindo a passos largos até, uma produção que consiga praticamente abastecer o seu mercado interno. São várias atividades aqui, mas eu quero que você preste atenção nas maiores. Primeiro, observe aqui o cursor do meu mouse, eu quero que você observe esse verde piscina aqui, ó. Não sei se é assim que fala. Observa que é a cor mais preponderante nesse mapa. Essa atividade é muito relacionada, está relacionada à agricultura comercial, ou seja, pessoas que desenvolvem a agricultura nessa região aí, no sentido de vender, quer ter lucro, tá? Depois, é muito interessante que você observe esse azulzinho aqui, ó. Esse azul aqui está relacionado o quê? Com a pecuária, ou seja, a criação de animais. Então, no continente europeu, de uma forma geral, você pode pensar o seguinte, que há um desenvolvimento significativo de pecuária e principalmente agricultura com fator comercial, venda, tá? E aí, das fontes de energias, nós temos aqui petróleo, que ocorre nessa região aqui, ó, da Europa Ocidental, é significativo a quantidade de petróleo que existe no continente europeu, no entanto, eles precisam importar. E aí observe que aqui tem muito também, ó, gás natural, só que o gás natural que a Europa produz não é o suficiente. Eles importam muito gás natural, principalmente da Rússia e Ucrânia, tá? Então o primeiro aspecto é isso. É importante também a gente entender, já que a gente está falando de agropecuária e de indústria, ou seja, de fatores econômicos, como que é a situação do PIB no continente europeu, ou seja, do produto interno bruto, ou seja, da soma das riquezas que são produzidas nos países. E aí, você observa que Reino Unido, França e Alemanha são os países mais ricos do continente, a Alemanha mais ainda, tá? A Alemanha encabeça esse grupo aí, eles têm um PIB acima de 2 trilhões. Depois você tem de amarelinho aqui em destaque a Espanha e a Itália, né, que tem entre 1 e 2 trilhões. E aí você vai analisando de acordo com a coloração aí, tá? O nosso colonizador aqui, Portugal, tem entre 50 e 200 bilhões de dólares de PIB anual, tá? Então a gente tem, observa aqui que a Europa é um continente desenvolvido, mas existe uma heterogeneidade no que diz respeito ao aspecto econômico. Tem países muito mais ricos que os outros, tá? E observe também que quanto mais você caminha aqui para o leste, ó, para a sua direita, menos rico vai ficando os países, tá? Esses países aqui foram os países que apoiaram durante a Guerra Fria a ex-União Soviética, que era socialista. Portanto, esses países que apoiavam o socialismo lá na Europa durante a Guerra Fria são países menos desenvolvidos economicamente. A gente vai ver que a Europa ocidental, ou seja, a Europa que foi influenciada pelo sistema capitalista durante a Guerra Fria, ela obteve um desenvolvimento econômico, industrial e agropecuário muito maior do que a Europa Oriental, que sofria a influência da União Soviética. Isso é muito importante. Você sabendo isso, você já mata a charada em vários aspectos relacionados ao processo agrário e industrial da Europa, tá? Então, assim, existem disparidades econômicas gigantes, tá? Outro índice que a gente vai analisar aqui é a questão do Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH. O IDH você já sabe, mas eu vou falar aqui mais uma vez, é um índice que varia de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é um país, tá?
E quanto mais próximo do zero, menos desenvolvido, tá? E aí é o seguinte, o que eu levo em consideração para classificar o IDH de um país entre 1 e 0? Eu levo em consideração 3 variáveis. Eu levo em consideração a expectativa de vida, que está diretamente relacionada com a questão da saúde, o PIB per capita, ou seja, eu levo em consideração o que é o PIB per capita? Eu pego o PIB total do país e divido pelo número de habitantes e vejo mais ou menos quanto é a renda média de cada um. E eu olho também, no que diz respeito à educação, o número de pessoas alfabetizadas e o número de jovens e adolescentes que estão matriculados na sua idade correta, na série coerente a essa idade. Tá? Então eu levo em conta a educação, PIB per capita e a saúde. E aí você observa que quanto mais próximo do marrom escuro, mais desenvolvido é esse país, maior é o IDH dele. Então a gente tem um destaque aqui principalmente para a Alemanha e nós temos aqui também a Noruega. Tá? Depois nós temos aqui com IDHs bastante elevados, de 0,89 a 0,91. Você tem a França, você tem o Reino Unido, tá? Você tem países nórdicos aqui. Tá? Então observe também que não existe uma homogeneidade de desenvolvimento também no continente europeu, não. É o continente mais desenvolvido? Se eu somar as nações dos continentes do planeta, eu vejo que tem uma paridade maior, ou seja, uma semelhança no continente europeu, no que diz respeito aos aspectos econômicos. Mas eu não posso falar que existe um continente homogêneo, não. Existem países mais e menos desenvolvidos, assim como existem países mais e menos ricos em todo o continente, tá? No que diz respeito à produção de energia, gente, por exemplo, o petróleo. O petróleo, quem mais produz petróleo no continente europeu? É a Noruega, tá? A Noruega abastece de maneira significativa o continente. Mas o petróleo ali do continente europeu, como eu já falei, não é suficiente para abastecê-lo. Então ele pega muito com a Rússia, tá? Lembrando que a Rússia tem uma parte na Europa e uma parte na Ásia. Pega aqui na Argélia, tá? Na África. Vem aqui da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então vem lá do Oriente Médio, vem de países, por exemplo, como a Venezuela, que é um dos maiores produtores de petróleo do planeta. E agora tem trazido muito do Mediterrâneo Oriental, tá? Dessa faixa aqui. E também das regiões do Mar Cáspio e do Iraque, tá? Interessante essa parte. Agora, a estrutura agrária. Quando a gente pensa em agropecuária no continente europeu, a gente tem que pensar numa agropecuária intensiva. O que é uma agropecuária intensiva? Existe agropecuária intensiva e extensiva. A extensiva é aquela agropecuária rudimentar, onde a pessoa que cria o seu animal ou que desenvolve a sua plantação, ela usa técnicas rudimentares, antigas, numa área até grande, só que a produção é baixa, se comparada com a agricultura intensiva, que é a agricultura mecanizada, com muita tecnologia empregada, tá? Então, lá no continente europeu, a agricultura intensiva, ou seja, com alta produtividade e muita tecnologia empregada, que é a agricultura que se destaca, tá? Então, eles estão tendo uma produtividade cada vez maior. No entanto, se eu tenho muito maquinário, se eu tenho muita tecnologia empregada, eu vou ter poucas pessoas empregadas. Eu tenho mais máquinas do que pessoas atuando nessa produtividade, tá? Então, é importante você entender que no continente europeu nós temos uma agricultura intensiva, a produtividade está maior, mas são poucas as pessoas que atuam nesse setor da economia, que no caso é o primeiro, tá? É interessante também você saber que na União Europeia existe o PAC, que é uma política agrícola comum, tá? Ela foi criada em 1962, quando tinha um mercado comum europeu antes de ser a União Europeia. E o objetivo do PAC é gerar o quê? Subsídios e investimentos do governo no primeiro setor, para que esse setor fique cada vez mais competitivo, tá? E diminua cada vez mais a importação de alimentos, tá? E aí, o que acontece lá no PAC? O que acontece lá que o governo ajuda? Primeiro, o governo ajuda os agricultores na produção de alimentos em quantidade suficiente para a Europa. Então eles estão pensando em que se abastecer o mercado interno, tá? E garantir a segurança alimentar. Existe uma diferença entre segurança alimentar e soberania alimentar.
Países que possuem segurança alimentar, eles produzem uma quantidade de alimentos que é suficiente para abastecer o mercado interno, a população. Agora, países que têm uma soberania alimentar são países que produzem muito, a produtividade é muito elevada. E aí o que acontece? Além de ter uma segurança alimentar, ou seja, além de abastecer o mercado interno, eles conseguem vender muito daquilo que é produzido. O continente europeu hoje é um continente que não tem soberania alimentar. Eles estão caminhando para a segurança alimentar, ou seja, eles estão caminhando para produzir o necessário para abastecer o mercado interno. Então, além disso, o governo, através desse PAC, tenta proteger os agricultores contra a excessiva volatilidade dos preços, tá? E as crises do mercado, ajuda os agricultores a investir na modernização das suas produções, no intuito de produzir cada vez mais, justamente para garantir essa segurança que eu falei. Tá? Apoia as comunidades rurais viáveis a diversificar a sua economia, cria e mantém empregos nas indústrias alimentares, e a indústria alimentar é uma agroindústria, então ela depende da matéria-prima que vem do campo, e também protege o meio ambiente e o bem-estar dos animais. Então, toda vez que a gente fala de PAC, no que diz respeito ao desenvolvimento econômico do continente europeu, você vai lembrar disso, que é uma estratégia do governo para tentar desenvolver o primeiro setor da economia, tá? Ali no continente, para gerar segurança alimentar e diminuir cada vez mais a dependência em relação aos outros países, tá? E aí, gente, nós temos aqui uma divisão no que diz respeito à Europa. Você sabe que tem a Europa setentrional, que é a Europa do Norte, a Europa meridional ali, que é a Europa do Sul, pegando principalmente aquela área ali dos países que são banhados pelo Mediterrâneo. Você tem a Europa ocidental, que é a Europa que é a mais desenvolvida, como eu já disse, é a Europa que apoiou o capitalismo durante a Guerra Fria. Você tem a Europa oriental, tá? E aí a gente tem algumas divisões. Na Europa setentrional, que é uma Europa muito fria, muito gelada, onde as condições climáticas são muito rígidas, lá existe uma produção agropecuária bastante restrita, bastante limitada, tá? No entanto, ali na região da Escandinava, da Península Escandinava, ali destaca muito a questão da silvicultura, tá? E do aproveitamento da floresta, através da extração de madeira, tá? Então, assim, a gente tem que sempre relacionar que a parte sul da Europa, por estar numa região menos fria, ela é propícia ao maior desenvolvimento do primeiro setor da economia do que a Europa setentrional. Setentrional, gente, lembrando, é sinônimo de norte, tá? Para finalizar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades comerciais e industriais lá no continente europeu. É interessante você pensar que a Europa é muito industrializada porque a revolução industrial aconteceu ali, na Inglaterra, como nós vimos. E as 3 revoluções industriais, elas aconteceram em momentos concomitantes no continente europeu, ou seja, a Europa sempre esteve passando por esses momentos no período que realmente ele aconteceu, tá? E aí, a Europa ela tem uma grande diversidade industrial. Nós vamos ter países que têm uma tecnologia mais elevada de ponta, como eu já falei, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, a própria Espanha, e países que vão ter uma indústria menos tecnológica, como Portugal, a Áustria, os países nórdicos e os países da Europa Oriental, tá? Quanto ao comércio no continente europeu, gente, o continente europeu ele conta com um enorme mercado consumidor, porque as pessoas têm renda, tá? Eles ganham bem. E por conta disso, há uma grande disponibilidade de produtos. Se eu tenho um mercado consumidor significativo, eu vou produzir cada vez mais. Então as indústrias europeias elas ganham muito dinheiro internamente, ou seja, no próprio continente europeu, como também muitas das indústrias europeias são transnacionais, como por exemplo Peugeot, na área automobilística, Volkswagen, tá? A Renault também, que ela é da França, e a gente tem em outros vários setores, tá? Então a Europa ela tem um destaque industrial significativo, principalmente ali na Alemanha, tá? E como eu já falei, há uma considerável quantidade de transnacionais que diversificam e espalham o parque industrial da Europa pelo mundo, tá? E aí, gente, nós temos uns destaques aqui para uma região que a gente chama de Renana, que é a região do Vale do Ruhr. Ruhr é um rio muito importante ali na Alemanha, tá?
que é o principal ponto de contato com o Rio Reno e possui a maior concentração industrial e demográfica do continente europeu, tá? A Europa Oriental, gente, como eu já falei, ela sofreu a influência da parte socialista do planeta, por isso ela tem um desenvolvimento industrial mais restrito, tá? E aí o que acontece? Uma parte ampla da Europa Oriental apresentou muitas dificuldades na transição do socialismo para o capitalismo. E isso deveu ao fato de terem sido formados muitos abismos tecnológicos e produtivos, e principalmente contribuindo para um aumento de problemas sociais que já existiu com a crise do modelo socialista. Tá? E aí, para que os países orientais eles escapassem desse vão econômico em relação à Europa Ocidental, que apoiou o capitalismo durante a Guerra Fria, muitos adotaram práticas neoliberais. O que é o neoliberalismo? É a intervenção mínima do Estado na economia. É justamente tudo o contrário do socialismo que eles apoiavam durante a Guerra Fria. Tá? E isso fez com que ocorresse um aumento de privatização, criação de zonas de incentivos fiscais para as indústrias, e isso adaptou a flexibilização de leis, de modo a manter baixa a faixa salarial do trabalhador, tanto desqualificado quanto o especializado. Então, se você for trabalhar numa indústria na Europa Oriental, você vai ganhar menos, desenvolvendo a mesma função lá na Europa Ocidental. Um engenheiro na Europa Oriental, ele vai ganhar menos que na Europa Ocidental. Tá? E embora exista maior geração de empregos, e no caso de alguns países baixa diminuição da desigualdade social, há uma imigração para os países do bloco europeu contínua, sendo um grande problema regional. Ou seja, muitas pessoas que trabalham na indústria na Europa Oriental, elas querem ir para a Europa Ocidental, onde tem os países lá da União Europeia, porque lá elas vão ser mais bem aproveitadas, no sentido de ganhar melhor. Tá? Então, gente, sobre os aspectos econômicos do continente europeu, é isso que eu tinha para te falar. Tá? Na próxima aula a gente vai ter, através do Google Meet, a correção. Ok? Grande abraço para você e até a próxima.